Fala, galera. Vamos lá. Fala, galera. Hoje é dia 27 de agosto, sabadão. Seguinte, meu filhão vai passar um ano fora, nos Estados Unidos, estudando, e eu vou levar ele para o aeroporto neste domingo e vou dormir lá em São Paulo, lá na antiga Caverna do Ogro, e volto na segunda-feira. Então, e provavelmente, né, vou chegar em casa no meio da madrugada de domingo para segunda e não vou estar aqui com vocês no Morning Call de segunda. E é um Morning Call extremamente importante por conta não só dos gráficos, dos sinais que foram deixados e que eu vou compartilhar com vocês, mas principalmente pelo cenário macro, que confirmou o que eu venho falando aí desde a semana retrasada. Na verdade, há várias semanas, mas semana retrasada eu fui bem enfático aí, conforme chegamos aí nos alvos, e que eu comentei que a alta, né, de 20% que a gente teve no SP500 e no Ibov eram altas que nós chamamos de bear market rally, ou um rally em pleno bear market, em plena tendência de baixa, né? Tendência de baixa essa que foi confirmada na semana passada, né? Ou foi, a princípio, telegrafada para todo mundo, só não viu quem não quis, e que foi confirmada esta semana, principalmente aí na sexta-feira, lá em Jackson Hole. Ou seja, o Powell disse exatamente o que deveria ser dito, que já vinha sendo comentado pelos Fed Boys ao longo da semana, principalmente na quinta-feira. Parece que pelo menos 4 Fed Boys, né, anteciparam que o Powell diria na sexta-feira, até porque o Powell não decide sozinho, né, assim como o Roberto Campos Neto no Banco Central. Ele é um colegiado que decide tanto no Copom quanto no FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Fed, né? FONC, FOMC. Pois bem, vários Fed Boys comentaram na quarta-feira que a política monetária deveria trabalhar com juros altos mais tempo do que o esperado por Wall Street, e que isso não estava sendo precificado pelo mercado. No caso, o Bailard de St. Louis que disse isso, George Ster, né, disse, perdão, Ster George, do Fed de Atlanta, disse que o mercado teria que trabalhar com juros acima de 5% por mais tempo, e estamos em 2,5 ainda, e a galera apostando ou torcendo para o ano ser fechado abaixo de 4, o que, na minha opinião, é uma tonteria, porque o Powell estaria cometendo o mesmo erro, né, que cometeu em Jackson Hole há um ano atrás, quando disse que a inflação era transitória. E qual é o erro que ele vem cometendo agora? Dizer que vai combater a inflação, protegendo o emprego e sem gerar recessão, procurando não gerar recessão, o que é inviável em termos de ciclos econômicos, né? O que me causou espécie ontem foi vários analistas, depois, né, do leite derramado, dizendo que ele disse o esperado. Esperado o quê, cara pálida? Se fosse esperado, o gráfico não tinha reagido como reagiu, né? Eu acho que muitos analistas que vinham apostando que o discurso seria mais do mesmo, né, o tal do morde a sopra, vieram com um papinho ontem de que não, ele veio com o que era esperado. Ninguém esperava isso, modéstia à parte, eu esperava, ou pelo menos, não digo não, vou me corrigir, eu não digo nem que eu esperava, mas que era o certo a ser feito. Ele fez o certo finalmente, para não passar mais um simpósio de Jackson Hole, né, com todos os banqueiros centrais e dando um viés equivocado para o mercado, como ele fez ano passado, dizendo que a inflação era transitória, e a gente viu que não foi. Pois é, o mercado vive à base de torcida, de otimismo. Existe uma frase aí mais furada que peneira,
dizendo que eu nunca vi pessimista rico, né? Tipo assim, vai entender o quê? Que só otimista fica rico. Não. Otimista é o que mais toma no rabo, porque faz tudo errado e fica dependendo de torcida e de aposta. O meu caso, eu não sou nem otimista nem pessimista. Eu simplesmente sou um analista macro e técnico e um pouco, né, dou minhas cacetadas aí em termos de fundamentos também. Ou seja, eu tento usar todas as ferramentas à minha disposição para tomar uma decisão correta. E é exatamente o que eu venho passando para vocês há tantos anos, né? Apesar de todos os acertos nesses anos, sempre quando a análise é contrária à posição da galera, seja de bolsa, seja de Bitcoin, eu sou pessimista, eu sou a voz do apocalipse, essas babaquice que os babacas dizem, né? Quem fala babaquice é babaca, né? Então, os babacas ficam falando babaquices, e quando eu venho depois falar, tá vendo? Eu falei, foi lá onde eu falei, né? Aí ainda saem com essa, isso é gráfico do passado, é engenharia de obra pronta. Desonestos, porque muitos estudos, inclusive, saíram na imprensa ao longo do ano passado, né, em jornais de grande circulação, reportagens na BNC News, broadcast, até na Reuters, né? Tanto para cima quanto para baixo, né, para os dois lados, como essa alta que a gente teve agora, inclusive, que eu comentei da divergência de baixa, né, mas que desde o início dessa alta eu acreditava que seria uma correção dentro da tendência de baixa. Bom, dito isso, nós tivemos ontem SP500 fechando com menos 3,37, Nasdaq fechando com menos 4,07, estou falando de mercados futuros. DXY, né, subiu 0,38, euro caiu 0,09, títulos de 10 anos do Tesouro subiu 0,43, petróleo futuro, né, o crude, WTI, subiu 0,58, minério de ferro em Singapura, mercado futuro, caiu 1,89, China caiu 0,31, China e fechou antes do discurso do Powell, obviamente, e Ibov caiu menos 1,09, bem pouco, perto do que caiu o SP500, mas os sinais são feios do mesmo jeito, independente da magnitude da queda, até porque ambos, né, subiram ao redor de 19% e 20%. Então, estamos, no meu entender, completamente acoplados, independente de um dia ou outro as magnitudes serem um pouco divergentes, ou até um ou outro dia que a gente teve sinais trocados, né? Dólar caiu 0,89, não acompanhou as moedas desenvolvidas, e uma das coisas que o Powell alertou a questão da inflação penalizando principalmente os emergentes. A gente viu a nossa bolsa subir aí 20% em um mês, mas quando a gente olha o fluxo cambial, né, está provado que apesar do fluxo que entrou na B3, o fluxo cambial mostra que é todo o dinheiro que entrou na B3 é todo dinheiro velho, não tem dinheiro novo entrando no Brasil. É dinheiro que estava na renda fixa, migrou para a B3 e também pode, num estalar de dedos, voltar para a renda fixa, ou pior, sair do Brasil para ir para o Tesouro Americano, tá? Uma vez que agora espera-se que o Powell vá realmente FONC, no caso, subir as taxas de juros e realmente combater a inflação, e foi bem enfático nisso, que agora a missão dele é combater a inflação e, apesar disso, poder gerar desemprego, etc. Ou seja, ele falou pela primeira vez nessa possibilidade de recessão, mas é a obrigação dele, ele é o cara responsável por proteger a moeda, além do emprego. Estamos em pleno emprego, então vai se gerar um pouco de desemprego, talvez muito, é difícil saber, vai depender muito até da expectativa, da ancoragem que vai acontecer a partir de agora com relação à alta de juros. Às vezes, um remédio amargo, né, forte, uma dose forte, mata logo o bicho,
né, do que ficar dando remédio fraquinho que deixa o bicho, às vezes, né, imune ao remédio por conta da dosagem menor do que necessário. E depois estamos aí saudáveis novamente para novas altas, novo ciclo de expansão. Apesar do que temos hoje uma série de variáveis de incertezas no aspecto geopolítico, com relação aí não só à Rússia, mas também à China, e também, no caso, no aspecto financeiro, com relação à China e sua bolha imobiliária que já estourou, mas está sendo feito um trabalho de contenção de danos gigantesco lá pelo PCC, até porque temos eleições aí daqui a 2 meses para o Xi Jinping ser alçado ao terceiro mandato inédito aí desde da Revolução Comunista, tá? Então vamos lá, isso foi então o dólar. DI caiu 0,91, DI 24, que é o que eu tenho usado, né, de todos os vértices. Índice futuro, né, caiu 0,91 também. E dólar futuro caiu 1,22. E finalizando, o Bitcoin, que nesse caso não fecha, está caindo nesse minuto, são meio-dia em ponto, tá? Bitcoin está caindo nesse minuto 0,69, ao redor dos 20.100 dólares, beleza? Está aqui, ó. Bom, vamos lá. Então, vamos dar uma olhada nesses ativos para vocês se prepararem para a semana que vem. Vou dar uma olhada no gráfico diário, semanal e também dar uma rápida verificada aí no mensal, já que estamos aí a 4 dias do fechamento do mês, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, né? SP Futuro atingiu um terceiro alvo de FIBO, que aqui não está desenhado, eu vou traçar para vocês rapidamente, tá? Foi essa projeção aqui, e foi o que eu comentei com vocês, né, nos meus morning calls e também lá na BMC, ó, gravou o terceiro alvo de FIBO em confluência com a média 200. Pois é, não precisava dizer nada, né? Era para proteger as operações por aqui, tá? Inclusive IBOV para quem acredita nas correlações. E só mostrando aqui, deixa eu apagar aqui, a gente teve então o IBOV subindo do fundo até o topo 20% e o SP500 subindo do fundo até o topo 19%. Deu uma diferença de 1% que é desprezível aí em relação aos dois índices, mas mostrando um acoplamento aí. E, no caso, o SP500 cravou a média de 200, né? Média de 200, descendente, eu considero minha linha de tendência primária de baixa, eu tinha uma secundária já de alta e uma terciária de alta, que na sexta-feira já virou para baixo, ok? Então, eu tenho agora, matematicamente, por médias de preço, né? Eu tenho uma tendência primária de baixa, uma secundária de alta e uma terciária agora de baixa. Lembrando, até pelos conceitos da teoria de Dow, que a secundária normalmente é contra a tendência principal, é uma tendência de correção, apesar do que é óbvio que tem momentos que as duas estão alinhadas, como estiveram aqui boa parte dos últimos meses agora do primeiro semestre, ok? Então tá aí, vou apagar novamente aqui essa projeção, que não precisamos dela, tá? E além, pela análise técnica, nós já temos, né, independente da tendência terciária tá sendo dita pela média móvel de 20 aritmética, eu já tenho um topo e fundo ascendente, um pivô de baixa confirmado aqui com a queda de sexta-feira, né? Esse fundo aqui, né, esse fundo anterior aqui defendeu e criou um fundo no mesmo nível, e aí tivemos aí um pullback e depois a derretida aí de sexta-feira. Com isso, os alvos estão aqui embaixo, tá? Primeiro alvo está exatamente na retração de 50 de toda essa perna de alta, tá?
Segundo alvo, na retração de 61,8 de toda essa perna de alta. Então, vejam que até aqui dentro o pivô de alta armado é um fractal aqui de todo o movimento de alta e também das retrações, né? E aí temos o terceiro alvo aqui embaixo, que levaria o mercado a perder novamente, tá? A retração de 38 principal de todo o movimento de alta de março de 2020 até dezembro de 21, tá? Aqui no meio do caminho temos a retração de 50 de toda a queda aí, de toda a alta, perdão, de novembro de 20 até o dezembro de 21. E aqui uma série de suportes em confluência, duas retrações de 50, médio 50, pode gerar aqui um movimento de pullback, né? Mas a tendência principal mostrou que está mandando e temos uma terciária de baixa. Então, ele pode fazer zigue-zagues aqui nessas faixas de Gaza, né, que são essas retrações, antes de continuar indo buscar seus alvos, tá? Vamos olhar como é que ficou o semanal. O semanal está aqui, né, só mostrando para vocês, então, o movimento aí que eu falei, as retrações de todo o período, tá? Opa, tá aqui. Então, temos, né, essa retração aqui de toda a alta, tá? Então, aqui deu uma segurada na primeira retração, aí fez um pullback, trabalhando aí agora nas retrações, né, dessa outra perna de alta, tá? Aqui, a princípio, pela minha contagem de onda de Elliott, né, usando semanal, que é mais fácil para mim, eu tive aqui uma onda 1, uma 2 complexa, né? Aí lançamos essa 3 aqui, tá? Lançamos essa 3 aqui. E aí tivemos aqui nessa 3, essa 4 aqui e depois essa 5, tá? Então, bem alinhadinho, 5 normal, não é complexa, já que a 2 foi, né? E tivemos as 5 ondas, tá? E aqui podemos ter tido, né, a onda ABC aqui da queda, ABC, opa, uma onda A, B, C aqui, tá? Ah, então a ABC agora próxima é para cima? Não necessariamente. A gente pode agora, né, ter tido, na verdade, uma onda 1, uma 2, uma 3 para lançar uma 5 ainda para baixo, tá? Não, não seria o caso, porque aqui esse topo invadiu o primeiro fundo. Então, na verdade, fica até pior, né? Fica até pior, porque seria, portanto, né, uma onda 1, que é a ABC, daquela perna, daquele movimento de alta, e agora sim, uma 2, com aí para lançarmos uma 3, tá? Vai fazer isso? Eu não tenho a mínima puta ideia, nem sei, eu não sou tão especialista assim, Elliot, para saber se essa contagem está correta, tá? Mas a expectativa, olhando pelo lado macro, é realmente que a gente tenha uma retração dos mercados, né, por conta de recessão global, inverno chegando na Europa, né, petróleo podendo voltar a subir, até os gráficos estão sinalizando isso, e esse aumento de juros que foi adiado, né, uma coletiva mais dura desde a última reunião do FONC, que finalmente aconteceu agora lá em Jackson Hole. Beleza? Então tá aqui. Esse é o gráfico semanal. Vamos ver agora o mensal. O mensal, portanto, né? Nós, ó, estamos deixando, provavelmente a gente deve ter queda aí na segunda-feira, que é dia 29, tá? Vamos ver como é que vai fechar esse candle. Mas a gente tem aqui no mensal, né? Reparem que segurou bem aqui pelo gráfico mensal, a gente teve só a violação da primeira retração de Fibo, tá? A segunda retração está aqui nos 3.491, que é de 50, que é a que normalmente é esperada, bem próxima aqui deste topo também, tá? E
Se eu pegar agora esse movimento aqui, deixa eu até traçar, fazer uma retração deste movimento aqui, ó. Ó, praticamente tivemos, portanto, né? Estamos tendo, portanto, uma correção no semanal, chegou a violar aqui os 50%, mas fechando abaixo, ou seja, corrigiu até 50% aqui do semanal, ó, que é o que a gente espera, né? Somente em SP500, tá? Então, tá aqui um estudo específico para mensal. Esse aqui a gente pode tirar aqui do mensal, tá? Então, tá aqui, ó. Isso aqui também. Deixa eu tirar aqui e limpar. Então, tá aqui, ó. Né? Inclusive, para efeitos de fechamentos, né? Ele veio testar este fundo aqui, considerando isso aqui tudo apenas violações pelo gráfico mensal. Beleza? Ó, o pivôzinho de alta aqui a gente tem, arredondando, né? A projeção desse candle aqui, ó, terceiro alvo de fibra, tá? A projeção aqui desse pivô, segundo alvo de fibra, tá? E é isso, mercado bem técnico, como a gente tem acompanhado aí, como vocês têm acompanhado comigo aí há mais de 2 anos, ok? Então agora vamos voltar aqui para o diário. Vamos ver o Nasdaq. Nasdaq também deixou um sinal bem feio, pivotou para baixo, tá? Neste caso aqui eu estou projetando esta perna, então ele ainda não cravou o primeiro alvo. O SP parece, acho que quase cravou o primeiro. Não, o primeiro alvo está longe ainda. Ele quase cravou o primeiro alvo. Se eu considerar esta perninha aqui de alta, ó. Ó, ele cravou o primeiro alvo aqui e foi suficiente para dar uma segurada, né? Cravou o primeiro alvo aqui nessa última perninha de alta, o SP500, tá? O Nasdaq, né? A princípio, esse aqui são os alvos para baixo, ou seja, fractal também está indo lá na retração de 50, tá? O último alvo, pegando aqui uma projeção também curtinha dessa perninha de alta. Ele também foi lá no primeiro alvo e olha a confluência perfeita, terceiro alvo, em confluência perfeita aqui com o segundo alvo, ou seja, fractais perfeitos de Fibo, né? Coisa linda. Vamos ver o semanal. Então, o semanal está aqui. Reparem, né, que desta perna de baixa, ele corrigiu até 61,8. Assim como desta perna de baixa, ele também corrigiu até 61,8. Tá? E dentro do cenário mais amplo, né? Opa! Ele está trabalhando, ó. Ele chegou a perder aqui a retração de 50 de toda essa perna de alta, tá? E aí ele já tinha perdido aqui o 61,8, ó. Se você olhar esta perna de alta aqui, né? Ele inicialmente ele até já testou que seria, já que a gente tem as projeções cravando certinho para cima, ele já testou até essa retração antecipadamente antes de ir lá em cima. E aí, ó, segurou aqui numa semana, segurou na outra semana, mais uma semana e aí perdeu. E aí, né, nessa semana aqui, na verdade, ele segurou no primeira retração, depois foi na de 50, voltou para fechar na primeira, tá? E aí depois perdeu, foi lá buscar a terceira e já voltou, tá? E aí voltou, veio fazer o pullback na primeira, fechando, fazendo a mínima na segunda, para depois ir cravar a terceira de novo e voltar, bater no 61 e descer descacetando, tá? E aí, no momento que pede a retração de 61,8, a gente acredita que vai buscar o fundo, mas tinha outras retrações aqui, principalmente a do período maior, né? Essa perna toda. Então, ele deu essa segurada aqui, e aí veio fazer o pullback
né, na primeira retração dessa perna toda, que é essa aqui, ó, que foi perdida. E aí ele não foi testar a terceira perna, porque nós tínhamos projeções de fibra dando aqui como alvo, tá? Dando aqui como alvo. Acho que lá no gráfico diário tem isso traçado, tá? E aí agora, o que que ele fez, né? Como eu falei ainda há pouco, ele veio testar o 61,8 em confluência com 50% dessa perna, tá? E agora perdeu, fechou a semana perdendo, né, essas duas retrações aqui. A primeira de toda a perna de alta e a última dessa perna aqui de alta. Beleza? Perdendo, sinalizando que deve vir buscar fundo agora. E temos aqui, né, ele praticamente, né, perdendo também a primeira retração aqui de 38, né, de baixo para cima, primeira retração, ó, ou seja, ele foi lá no 61,8 e nessa semana perdeu 50 e perdeu os 38. Média de 20 para baixo, média de 50 para baixo, a linha de tendência primária em semanal para cima ainda, tá? Mas a gente sabe que no diário está bem inclinada, bem para baixo, ó. Chegou a testar aqui já duas vezes, né? Chegou a falhar aqui duas vezes, chegou a tentar romper duas vezes sem sucesso, e agora não teve força para acompanhar, porque cravou o terceiro alvo do SP500, cravou aqui o 61,8, acabou não tendo força para ir lá na média de 200, como foi no SP500, tá? Então, vamos lá. E aí, olhando aqui, então, semanal está aqui. E vamos olhar agora, né, o mensal também. E o mensal, então, opa, aqui aquela perna de baixo que vocês viram no 61,8. Vamos puxar para cá, ó. Ele quase veio no 50 e falhou, né? Quase veio. Se eu pegar aqui esse topinho, esses são três topinhos, três sombras, né? Ele veio aqui até a retração de 50, falhou e está fechando abaixo da de 38, tá? Aqui são os alvos que no mensal não faz muito sentido mostrar, tá? E aqui a retração, então, que vocês viram ali traçada no semanal, no diário. Ok? Para efeito de projeção, não fiz esse estudo antes, mas podemos fazer agora, né? Aqui a gente teve, essa foi a última perna de alta do Nasdaq, então a gente pode, né, meio que projetar isso aqui também, só para efeito de mensal. Às vezes mensal aparece uns estudos cabulosos que ninguém tá vendo. Então a gente pode projetar essa perna aqui para baixo, ó. Então, ó, nós tivemos depois o primeiro alvo sendo atingido, né? Violou aqui o segundo, voltou e temos um terceiro aqui embaixo, em 10.491, que é essa última perninha aqui de alta. Para efeito de candle de reversão, né? Que vocês já viram fazendo isso algumas vezes em gráfico semanal do índice do dólar, né? A gente teria trabalhado com isso, mas opa! Eita, mas isso já foi todos esses alvos rompidos, não faz sentido fazer isso agora, tá? Ó, justamente aqui, quando foi no terceiro alvo, ó, segurou por 3 meses, tentou perder e voltava, perdia e voltava, até que perdeu finalmente aqui, né? Então, a gente poderia até projetar também aqui agora, ó, esta perna aqui, ó, de baixa desse movimento de alta aqui, ó. Ó, primeiro alvo sendo atingido, né? Tem segundo aqui e terceiro aqui embaixo. Mas, enfim, eu prefiro ainda ficar fazendo a minha gestão de trade usando o diário e às vezes o semanal. Mensal mais final de mês, mas a gente vê coisas interessantes no mensal. Por exemplo, DXY, deixa eu botar de novo no diário. DXY, né, que vinha caindo na sexta-feira e foi fechar quase na sua máxima, ou seja, violou, por um dia cravou a mínima aqui no primeiro alvo projetado desta perna de baixa, cravou, ele foi cravar já o segundo alvo desta perna de baixa,
tá? E deixou um padrão de reversão, mas padrão de reversão esse que não foi confirmado. Tivemos as violações aqui no intraday, nesse dia, inclusive a mínima nem passou do primeiro alvo, mas tivemos 2 dias violando e sexta também violou, mas voltou fechando para cima, deixando um belo do martelo, né? Aqui no primeiro alvo e também aqui neste segundo alvo desta perna aqui nesta perna aqui de baixa que foi projetada, né? Perna essa, ó, que já cravou. Deixa eu até trocar a cor aqui, botar roxo, né? A gente teve esta perna aqui de baixa que cravou o seu segundo alvo. E aí corrigiu, veio testar o quê? A cabeça do pivô, tá? Veio testar, subiu, né? Veio testar de novo, violou, mas fechou acima, e aí deu essa disparada, foi lá no segundo alvo desta perna de baixo aqui. E aí agora se segurou no primeiro para lançar movimento aqui para os 110 pontos, tá? Quiçá os 111, que seriam o terceiro alvo aqui dessa perna aqui de baixo, certo? Então, vamos olhar agora o semanal. Opa! Vamos olhar agora o semanal. O semanal está aqui, aquela última perna, né, de baixa está aqui, primeiro alvo, segundo alvo. No semanal já rompendo o segundo alvo, para ir buscar aqui o terceiro, quiçá o primeiro, deste movimento que é mais fácil visualizar no mensal, porque é uma projeção, ó, desta perna aqui de baixa, tá? Esta perna de baixa está inserida aqui, ó, nesse movimento aqui, ó, de toda esta queda aqui pós-crash da internet, tá? Veio aqui na primeira retração, caiu de novo, na verdade, ó, caiu de novo, primeira retração, caiu de novo, consolidou, amor, pivô e foi. E aí, ó, inclusive aqui, ó, desse estudo aqui, ó, se vocês olharem, ó, desta perna aqui de baixo, só que só tem no mensal, desta perna aqui de baixo, ó, ele veio cravar o primeiro alvo. E aí segurou na retração aqui de 50, de novo o primeiro alvo, caiu e foi segurar na retração de 61,8, aí veio segurar aqui, ó, na retração de 38, a primeira retração, e aí foi lá de novo na de 61,8, um pouquinho quando o Powell vinha subindo os juros em 2019, tivemos o Covid, veio fazer a mínima, né? Justamente, de novo, na primeira retração, na cabeça do pivô, né? Fez esse fundo duplo e lançou esse movimento e rompeu, né, o 61,8, o que dá a entender que ele pode vir buscar o topo. Então, isso para Brasil, para a nossa bolsa, é bem ruim. E para a inflação, para uma série de coisas. 121 pontos. É bom para uma bolsa de commodities, na verdade, né? Petróleo, Vale, mas o problema, por exemplo, da Vale, tem um peso muito grande, é a China, que vocês vão ver já já. Tá? Mas temos então aqui, ó, daquela projeção inicial, ó, temos ainda, fomos no primeiro alvo aqui, né? Semana passada, mês passado, tentou romper o segundo, fechou abaixo, mas estamos caminhando para romper o segundo alvo aqui e com isso liberar aqui o terceiro alvo. Terceiro alvo esse, ó, tem uma confluência perfeita com essa perna aqui de baixa, né? Então temos o primeiro alvo dessa perna de baixa aqui em 111.500 e do segundo alvo aqui, em confluência com o terceiro daqui. E aí a gente vai ver se vai romper essa confluência aqui com uma forte resistência para buscar o terceiro alvo, lembrando que tem os topos pré-crash de 2000 também como resistência. Ok? Nossa, já foi 22 minutos, eu só fiz 3, mas vamos lá, vamos tentar acelerar. O euro, vamos primeiro no diário. Tem um monte de estudo aqui, porque é uma moeda super importante, tá? Até por conta do que está acontecendo na Europa,
do próprio DXY, está aqui, ó, o euro aqui no diário, tá? Ele fez essa perna aqui de baixa e veio até a retração de 61,8, que é a cabeça do pivô. Então, significa que justamente essa perna de alta já tinha cravou o seu terceiro alvo e por isso deu esse movimento de alta e foi lá na retração de 61,8, que é a cabeça desse outro pivô aqui, né? Que teve o primeiro alvo aqui, ó, que foi um dia que atingiu, bateu, voltou, mas depois foi perdido. E depois foi cravar o segundo alvo aqui semana passada. Semana passada não, semana passada, não, essa semana ainda. E aí veio fazer um pullback no primeiro que foi rompido, tá? Para agora talvez ir no terceiro, que está aqui embaixo. Beleza? Dessa perninha aqui menor de alta, ele já foi no primeiro alvo aqui nessa semana que passou, tá? Em confluência com o segundo alvo aqui dessa perna. Por isso que é importante essas resistências. Então, quem não sabe, quem acha, você vai acertar sempre com tanta linha, isso é idiotice, é burrice, melhor calar a boca e ir para outro canal se você realmente pensa isso. Se você tem dúvida, quer aprender, você vai entender por que eu tenho esses estudos, por que eu busco essas confluências, que são as melhores suportes, as melhores resistências, tá? Então, aqui, perdendo o segundo alvo semana que vem, daqui, então ele deve buscar o terceiro que está aqui. Neste caso, o terceiro está em confluência com o terceiro dessa perninha aqui de alta. Tá? Dessa outra perna maior de alta, que foi a retração dessa perna de baixo aqui, ó. Então, eu tenho o segundo alvo aqui em confluência com um alvo maior, que vocês vão ver no semanal, e depois um terceiro alvo mais aqui embaixo, tá? Então, agora, botando agora no gráfico semanal, tem menos fibras, vai ficar mais simples. Ó. No semanal, o que a gente tem? A gente teve essa última perna de alta que cravou o primeiro alvo, veio foi pullback na média de 200 e na média de 20, cravou o segundo alvo, veio foi pullback no primeiro, cravou o terceiro, veio aqui nessa região de fundos e perdeu o terceiro, beleza? Perdeu o terceiro, e aí eu comecei a trabalhar aqui com vocês com essa última perna antes de perder o terceiro. Veio aqui no primeiro, né? E depois voltou para cima, veio fazer o F na cabeça do pivô, que foi aquilo que eu mostrei no gráfico diário, e veio cravar a mínima aqui no segundo alvo. Talvez na semana que vem a gente tenha uma correção dessa porrada que deu na Bolsa Americana e também no DXY e no euro na sexta-feira, beleza? Mas estão aqui os alvos. E para esse alvo, para essa perna toda de alta, a gente tem aqui o primeiro alvo, tá? Ali perto do terceiro dessa última perninha aqui de alta que teve antes de romper o terceiro alvo aqui dessa perna, certo? Então tá aqui o primeiro alvo e logo abaixo tem o segundo, né? Se tem primeiro, tem segundo. Se vai lá, só Deus sabe, tá? E agora gráfico mensal. Então tá aqui. O que são esses alvos do mensal? A última perninha aqui de alta, né? Antes de que fez o pivô de alta, ó, reparem como é que é bem técnico, ó. Cravou o primeiro alvo, veio testar a cabeça do pivô, na verdade, né? Ele ainda fez essa consolidação, esse retângulo em fundo no primeiro alvo, e aí veio testar a cabeça do pivô, ó. Cabeça do pivô, tá? Desse fundo aqui que foi rompido. Aí veio de novo no primeiro alvo, ó, que coisa linda. E veio de novo testar a cabeça do pivô e perdeu, né? Perdeu o primeiro alvo. E aí, com isso, eu estou trabalhando com essa projeção aqui, né? Com essa projeção, cujo primeiro alvo está aqui, ó, 0,9179. Beleza? Está aqui. Beleza? Essa projeção aqui, ó. Mas eu tenho antes dela, eu tenho o segundo alvo, né? Então, estamos falando aqui de uma perna, de um pivô de baixa super importante de gráfico mensal. Aqui tem essa confluência aqui de um primeiro alvo, né? Dessa perninha aqui de alta. Então, né? Aqui tem esse primeiro alvo aqui.
né, com desta perninha aqui de alta, com esta perna de alta aqui do mensal. Então, esse movimento aqui, essa consolidação toda, tá? Talvez até esse alvo aqui não esteja muito interessante. Eu acho que não. Tá por quê? Vou tirar ele. Porque, na verdade, aqui eu tive essa violação da cabeça do pivô, mas aqui segurou certinho. Então, eu deveria, na verdade, pegar aqui mesmo, né? E aí vale, ao invés desse fundo aqui, o fundo do primeiro alvo, né? Já que está tão harmônico. Ou seja, é o mesmo estudo que eu já tenho. Isso aqui eu posso apagar, portanto. Eita, Ctrl Z. Tenho que apagar esse aqui. Pronto. Aí sim, ficou melhor agora. Ficou mais clean. Então, ó, eu tenho esta perna de alta aqui. Cravou o primeiro alvo já. Agora tem o segundo alvo aqui à espera, que é o primeiro dessa consolidação aqui. Tá? Aí tem o segundo dessa consolidação aqui no meio do caminho. E depois o terceiro alvo, tanto dessa perna de alta quanto dessa consolidação, desse pullback aqui. A gente tem junto aqui uma confluência aqui nessa região, que é a região de 0,78, 0,77. Ok? E temos aqui, ó, o Tesouro Americano, aqui, deixa eu botar no diário. Tesouro Americano, né, como várias vezes ano passado, ele fez uma correção até a retração de 50, rompeu essa cunha descendente e agora tentou, tá brigando para romper esse topo aqui, que aí vai jogar os alvos de 10 anos, né, lá nos 4%. Tá? O terceiro alvo lá nos 4%. Ok? Em 10 anos. Vamos olhar semanal. Semanal. Semanal está aqui. Eu tenho esta última perna de baixo aqui do Tesouro, tá? Ele foi no primeiro alvo, segurou nessa semana, mas depois foi lá no segundo, chegou a violar, fechou para baixo, deixando um candle bem negativo aqui no segundo alvo, né? Lembrando, isso aqui também é uma retração, era a retração de 61,8 de mensal, que vocês vão ver na sequência. E aí, né? Mas aí eu pegando essa sombra aqui, foi quando ele veio na retração de 50, como eu falei, né? A retração de 50 dessa perna toda aqui de alta, tá? Mas na verdade, ó, ele veio buscar o segundo alvo aqui, violou e voltou o segundo alvo do semanal aqui dessa última perna de baixa, bem aí do Covid, quando se derrubou os juros, tá? Então tá aqui os alvos. E agora vamos para o mensal. Tá aqui o mensal. Mensal, então, portanto, nós temos toda esta queda aqui, ó. Ele se segurou, né, também na retração de 61,8 de toda essa queda aqui, tá? E vamos ver se romper aqui, né, sempre pode voltar lá ao topo, seria as taxas de juros de 2000, antes de 2008, que provocou inclusive, né, o crash do subprime, a alta de juros que começou a ser feita de 2007 em diante pelo Greenspan, tá? E aí estaria voltando lá, mas dessa perna aqui de baixa, né, nós temos aqui essa confluência do segundo alvo, que vocês viram no semanal, e um terceiro alvo aqui em 4,28. Beleza? Então é isso. Vamos falar agora petróleo. Petróleo, né? Esta perna aqui de baixa, ele veio, chegou a violar aqui o terceiro alvo, tá? Mas voltou no terceiro alvo, depois cravou o terceiro alvo aqui. Então, por conta disso, eu tenho a retração aqui, que como eu sempre falo, assim como em moedas, né, 61,8 costuma segurar em commodities. E nesse caso, além de ser o 61,8, já que ele cravou o terceiro alvo, é a cabeça do pivô de alta. Então ele veio, depois dessa disparada, veio testar a cabeça do pivô de alta e pode voltar a subir mais forte, dependendo aí do estresse lá na Ucrânia e Rússia, né? Pô, posso pagar essa retração aqui, era só para vocês verem, para ficar mais limpo, tá? Então tá aqui,
né? Ele veio buscar a terceira retração. E aqui tem os alvos, né? Os alvos maiores, que a gente vai ver agora no semanal. Então, o alvo do semanal, eu fiz essa projeção usando o gráfico diário. Eu desconsiderei aqui essa sombra daquele mês atípico que o petróleo ficou negativo, menos 20, né, na projeção, e coisa que não tem no Brent, né? Então, a gente teve aqui o segundo alvo, teria um terceiro alvo aqui no 145, tá? Mas, para todos os efeitos, aqui pode ser sujeito a erro, tá? Realmente uma situação atípica aqui. Deixa eu botar no diário. Na verdade, eu acho que eu peguei do mensal. Deixa eu ver, acho que foi no mensal que eu fiz aquela projeção. Vamos lá, vamos ver. Isso, foi do mensal, ó. Eu ignorei esse mês de maio aqui, que foi completamente atípico, então peguei o fundo, né, de junho, né? Porque, na verdade, isso aqui era o contrato futuro para maio, é o mês de abril. Então, peguei o fundo de maio, tá? E aí fiz a projeção desta perna aqui, e aí se vocês veem até para efeito de projeção de gráfico mensal, né? Tirando esse candle aqui atípico na história, né, dos mercados futuros mundiais, a gente tem então aqui esta perna aqui de baixo, né? Aí rompeu o topo, ó, veio fazer pullback de livro, segurou aqui no primeiro alvo, mas logo depois rompeu, né? Violou o segundo, mas fechou abaixo. E aí veio aqui fechar exatamente no segundo, depois de uma violação. Depois rompeu o segundo, mas foi só a violação, veio para baixo e veio, né? Está por enquanto abaixo do primeiro alvo, mas ainda faltam mais 4 dias. Se fechar acima de 96,60 é um péssimo sinal. É um sinal que foi no segundo, veio fazer pullback no primeiro e pode disparar para ir buscar novamente, aí buscar o terceiro alvo em 145, tá? Ficar de olho nisso. Minério de ferro. Minério de ferro bem feio, né? Ele perdeu a retração aqui de toda essa alta, tá? Ele já veio cravar, ele já veio cravar aqui, né? O segundo alvo do pivô de baixa, tá? E depois ele rompeu aqui, é um alvo menor, veio fazer pullback no primeiro, segurou aqui no segundo, está perdendo, e agora estou trabalhando com essa dinâmica aqui, né? Desta perninha aqui de alta, desse outro pivô de baixa que ele pivotou, tá? E aí ele veio fazer pullback aqui no segundo alvo aqui, tá? E na cabecinha do pivô também aqui, né? Então tem o alvo aqui, ó, em 90,75 a tonelada, né? E o terceiro alvo pendente aqui dessa perna de alta também botei a seta na frente, em $88 a tonelada. Ok? Vamos dar uma olhada no semanal. Opa. Então, o semanal está aqui, ó. O semanal está aqui, ó. A gente, ele teve aqui, né, essa perna de alta aqui, ó. Então, que ele já cravou o primeiro alvo, tá? Então, a gente pode, no futuro, até se perder aqui os $84, projetar mais um alvo para baixo dessa perna. Fica bem feio, tá? Ou então projetar essa perna aqui para baixo, tá? Mas isso a gente vê lá na frente, vamos por partes. Então, ele teve esse movimento de alta aqui, tá? Perdeu aqui a retração de 61,8, viu? Foi um pullback perfeito nela e segue caindo para buscar fundo, $84. E tem tudo a ver com a China, né? Com a desaceleração chinesa. Por mais pacotes, reduções de juros, a bolha estourou lá, a China não tem muito o que fazer, né? Tem uma hora que, mesmo os comunistas, eles não podem, né, fazer tudo que eles querem. Então, vamos botar aqui mensal. Então, quando a gente olha o gráfico mensal, a gente vê, inclusive, ó, que a gente teve uma violação aqui dos 160, que era a retração de 50, e deixamos aqui um padrão de reversão, a retração de 50, e estamos vindo aqui buscar o alvo aqui
o alvo aqui é aqui dos 88 dólares, que está os 84, tá? E quando a gente olha a China, né, numa ótica de mensal, vamos começar ao contrário, né, para ganhar tempo, ele veio, né, buscar retração de 61,8 de toda esta queda e deixou aqui esse piercing line horroroso que está sendo confirmado, está segurando ainda na faixa de gás aqui, mas está querendo ser confirmado aqui no mensal. Tá querendo ser confirmado para vir buscar fundo novamente. Vamos ver então agora o contrário. Vamos ver agora o semanal. Ó, o semanal. Olha que bacana, né? Ele pegou aqui, né, mais ou menos essa consolidação, ó, foi lá no terceiro alvo, tá? Olha que interessante, subiu 20%, subiu antes que o SP, antes que o Ibov, mas deu 20% de alta também, nesse rally de bear market na China também. Que interessante, tá? Então tá aqui, ó, ele veio, né? Ele veio buscar aqui o 61,8, se segurou aqui há 4 semanas no 38, só que agora fez topo no 50, você está querendo pivotar aqui no semanal, beleza? De novo, para baixo. Vamos ver o diário. E a China é importante para o Brasil, para minério de ferro, para Vale, para tudo, né? Então tá aqui, pivotando para baixo, está aqui os alvos da China, ok? Vamos lá, vamos ver então finalmente o Ibov, gráfico diário. Ele acabou violando aqui a retração de 50, tá? Fez um topo duplo aqui, tá cheio, tá com divergência no IFR nesse topo duplo. Depois vocês olhem aí na sua ferramenta. Eu preciso ir, que eu tenho hoje o churrasco de bota fora do meu filho lá na minha outra casa, lá no Bro. Então, preciso correr aqui, tá? Então, segurou aqui no 50, beleza? Depois subir 20%, tá? Se a gente for projetar pivô, seria essa última perninha de alta aqui, ó. Então, temos terceiro alvo lá no 102,865. Primeiro alvo 107, segundo alvo 105,500, tá? 107, 160, 105, 520 e 102,865. Mas tem que perder esse fundo primeiro. Mas tem todo o contexto de topo duplo, retração de 50, a correlação aí com o SP500, né? China também indo para o buraco, minério de ferro também indo junto. Petrobras pode ajudar se o petróleo subir, mas Petrobras sozinha não faz verão, tá? Vamos ver agora semanal. Semanal, reparem que ele foi, né? Olha só esse pivô de alta belíssimo aqui que ele fez e cravou lá o primeiro alvo do pivô, tá? Veio aqui na primeira retração, aqui é uma, se não me engano, aqui foi 61,8 ou 50%, não, aqui foi 50% dessa queda, né? Segurou aqui nos 38 de novo, e aí armou o pivô para ir buscar os 50 e agora querendo fazer esse topo duplo aqui, tá? Então, esse é o semanal, beleza? E aí vamos olhar o mensal, não muda muito, tá? Mensal não muda, não tem muito o que comentar, beleza? Vou aproveitar, vou dar um pulo aqui do Ibov para o índice futuro, tá? Vai ficar bem interessante o gráfico diário dele, ó. Enquanto o Ibov, né, o gráfico, o terceiro alvo ainda estava um pouquinho distante, né? Mas era o terceiro alvo desse topo aqui, está descolado aqui no futuro, desta perna aqui de baixa, né? Ele cravou o terceiro alvo, ó, fez pullback aqui no segundo e falhou em buscar o terceiro de novo. Isso aqui é bem forte esse sinal, tá, galera? Deixa eu ver como é que tá isso no semanal, né? Então tá aqui. Ó, as projeções aqui, né, que eu tinha essa aqui, que acabou vindo cravar aqui, ó, o terceiro alvo aqui, ó. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo aqui, ó.
bem na retração de 50, ou seja, um fractal aqui dentro, entre o topo, né, a primeira retração, ele fez um fractal aqui dentro e foi lá cravar o terceiro alvo, né, deixando essas sombras aqui, tá? Então vamos lá, deixa eu ver, mensal não tem nada que eu já vi. Então vamos lá, dólar à vista no semanal. Eu tinha, bom, deixa eu ir pelo diário primeiro, que eu estou vendo que tem estudo de diário aqui. Essa perninha de alta, essa perninha de baixa aqui, né, eu fiz pelo semanal, mas pegando por aqui, ela ficou faltando um pouquinho para cravar o primeiro alvo e voltou, tá? Vou apagar aí por enquanto, até porque a gente perdeu a cabeça do pivô, tá? E agora estamos aqui dentro desta perna de alta, dentro desse movimento de alta, né? Tem várias pernas para cima e para baixo, tá? Ele está aqui, ó, imprensado na faixa de Gaza, segurando nos 50. Se ele perder os 50, ele pode vir no 61,8, que é 4,93, 4,94, que é normalmente aonde as moedas e o nosso dólar corrige antes de tomar tendência, que a princípio está meio consolidado aqui a tendência primária, ligeiramente em queda, mas pelo DXY, pela correlação, eu acredito em alta e alta forte do dólar, tá? Então tá aqui. Vamos olhar agora então semanal. Semanal temos uma coisa que parece um canal de baixa, para ser uma bandeirona aqui de alta, hein, galera? Então muito cuidado, porque tem um DXY querendo confirmar esse possível cenário, tá? Então tá aqui, tivemos esse pivô de alta, foi lá aproximadamente no primeiro alvo, tá? Temos esse canal de baixa, ó. E dentro desse canal, ó, ele corrigiu aqui na última vez até o 61,8, corrigiu e perdeu aqui os 38 nessa semana, tá? Vamos ver. Essa semana é super importante para o dólar, tá? Bem confuso aqui para saber para onde vai. Se formos olhar pela ótica do DXY, eu diria que a gente tende a subir, tá? E aqui são os alvos, ó. Aqui no mensal ficou bem interessante, porque pegando esse candle de reversão aqui do mensal, você repara que tem aqui essa LTB aqui que tocou aqui 3 vezes certinho, mas praticamente 5 vezes. Aí pega a paralela, pegou esses dois fundos, e aí foi o candle de reversão aqui no canal de baixa, bem perto da retração de 50. Retração de 50, ó, que inclusive, ó, isso aqui foi perfeito, né? Um pivô de alta que foi lá no terceiro alvo, né? E aí, ó, veio uma vez aqui na primeira retração, aí começou a armar esse canal, veio de novo na primeira retração, fez topo mais baixo, veio aqui na segunda, tá? Aí rompeu a primeira retração, e aí agora eu quero esse candle aqui, né, de reversão aqui, esse piercing line no mensal, tá? Olha só, ele cravou certinho. Só dá para ver isso no mensal, cravou certinho a máxima no segundo alvo. E aí tá vindo aonde, né? Olha onde ele tá vindo. Fazer o pullback, depois de cravar o segundo alvo, fazer o pullback na cabeça desse candle mensal. E aí pode vir buscar o terceiro alvo, 5,79, hein, galera? Cuidado. Cuidado com narrativa. Siga um gráfico. E a correlação indica que o gráfico vai, acho que esses alvos aqui mensais vão ser confirmados, tá? Vou botar aqui no diário, vamos lá para o DI. DI diário. DI diário, ele foi nos 3 alvos de FIBO aqui, desse pivô de alta, ó. Foi no segundo alvo, veio testar a cabeça do pivô, veio aqui no primeiro, depois foi lá no segundo de novo, segurou no primeiro. Aqui, isso aqui é um alvo certinho dessa perna de baixo que eu fiz aqui agora, mas eu já apaguei, tá? E aí caiu, e aqui eu acho que era o primeiro alvo, e aqui era o segundo alvo, tá? E aí veio, mas aqui é o terceiro alvo, ó, a linha vermelha aqui do pivô, ó, veio no terceiro alvo e veio segurar novamente no primeiro alvo, que agora que o terceiro alvo cravou certinho, que é o esperado, né? Eu tenho então a retração agora de toda essa perna, ó, ele está segurando na primeira retração e já pivotou aqui no diário para cima,
E agora está segurando aqui no 13,25, ok? Que é o segundo alvo. Semanal está aqui, ó. Semanal. Reparem, né, que se pegar aqui também temos, ó. Eu tinha feito esse estudo, né? Temos projeções aqui também dessas pernas aqui, ó. Aqui seria o quê? O segundo alvo, tá? Dessa perna toda aqui é que seria aproximadamente o terceiro alvo, o primeiro alvo, tá? Mas agora é relevante, né? Tem o pivô aqui certinho, tudo funcionando, segurando. Vamos ver o que nos aguarda semana que vem. E no mensal, né? Aí eu tenho aqui esse candle que engolfou anterior, né? Ele foi lá, ele rompeu o terceiro alvo, voltou deixando de ser estrela cadente e segurou aqui, o mês ainda não acabou, segurou aqui no segundo alvo, vamos ver. Se ele romper aqui esse terceiro alvo, aí eu vou projetar esta perna toda de baixo para cima. Mas isso vai contra o que o Banco Central está dizendo, né, de que está chegando ao final, mas aí que tá, a inflação depende muito de commodities, de petróleo, de energia. A gente viu o estrago que fez aí a alta do petróleo aí na nossa inflação, que agora, a princípio, está sendo controlada até o final do ano, né, com redução de ICMS, etc. Mas se o petróleo voltar a subir, essa redução de ICMS vai para o saco. Não consegue mais neutralizar. E aí vamos ver se a Petrobras vai ajustar ou não os seus preços de acordo com o exterior, tá? Então tá aqui índice dólar futuro, tá muito parecido com dólar à vista, tá? Muito parecido a questão das retrações. Deixa eu ver aqui semanal. Não tem muita coisa para comentar aqui. Se quiserem, vocês olhem aqui, batam depois com o futuro, com a vista. Mas não tem muita coisa para comentar. E já temos 50 minutos de vídeo. Ó, o pivôzinho de alta da vista também no futuro, canalzinho de baixa, tudo bonitinho, igualzinho, perdão, futuro igualzinho à vista. E para fechar, Bitcoin, Bitcoin, eu comentei com vocês, aqui foi o segundo alvo do Bitcoin dessa perna de baixa, tá? Que cravou o segundo alvo, cravou o primeiro alvo aqui, depois cravou o segundo aqui, mas no momento que ele armou esse pivô de alta, que ele invadiu esse pivô, eu falei, galera, isso aqui pode ser uma bandeira de baixa. Inclusive, essa bandeira foi traçada bem antes de ser rompida. E aí rompeu, tá a projeção aqui dessa perna de alta, tá? Cravou o primeiro alvo, consolidou, perdeu sexta-feira o primeiro alvo e já fez a mínima aqui no segundo alvo neste sábado, tá? Então temos esta perna aqui de alta, cravou o primeiro alvo e agora cravou o segundo. Pode ser que faça um pullback aqui, mas deve, enfim, buscar o terceiro em 18.276. Quiçá buscar o fundo novamente, tá? Bom, vamos ver como é que está no semanal. Semanal, olha só, ele cravou aqui exatamente, é um estudo que eu tinha no diário que eu já paguei, ele cravou exatamente o segundo alvo aqui, dessa última perna de alta, dessa grande bandeira aqui, dessa grande bandeira de baixa aqui no semanal, tá? E aí com isso, se perder este fundo aqui dos 17.500, tá? Se perder, opa, se perder o terceiro alvo está aqui, 8.118, conforme já falei em vários morning calls, beleza? Então tá aqui, seria o terceiro alvo em 8.118. Se perder aqui os 17.560, beleza? E dessa perna de baixo veio aqui nos 50%, nem veio fazer uma regressão à média ou a retração de 61, tá? Parou antes, mostrando já a fraqueza. E vamos ver como é que está no mensal. Mensal, ele perdeu, né, a retração de 61,8 de toda essa alta aqui.
desde o fundo da pandemia, lá nos 2,8, lá nos 3.000, né? E qual é a mínima aqui? 3.858, tá? Cravou a máxima aqui em cima, perdeu, ó, inclusive já testou essa retração uma vez, né? Perdeu, e aí está aqui, o terceiro alvo, como eu falei, 8.118. Por outro lado, ó, a precisão aqui, essa perna de alta, que essa arrancada que a gente teve aqui ano passado, ó, tem como primeiro alvo exatamente o fundo na pandemia, tá? Primeiro alvo. Mas, por enquanto, vamos trabalhar com o alvo da bandeira, tá? A bandeira de baixo aqui. Em 8.118 se perdeu 17.580 aproximadamente, tá? Temos aqui os 8.118. Mas grande chance, né, de já que perdeu aqui a retração de 61 e buscar fundo. Aí buscar fundo ele crava o primeiro alvo dessa perna aqui de alta. Aqui é o primeiro alvo. Enquanto que aqui é o alvo da bandeira, tá? E ele já cravou o segundo alvo e agora fazendo esse pullback no primeiro, está querendo buscar o terceiro. E se perder esse terceiro, temos aqui o fundo como alvo, e se perder, esquece, é menos 11.400, então não tem alvo abaixo de zero, enfim, quer dizer, teve no petróleo futuro, mas Bitcoin isso é impossível. Então, a gente vamos trabalhar com, tipo, alvo final 8.000 e poucos. Se perder 8.000, aí a gente vê. Se é que vai lá nos 8.000. Eu não sei, não quero deixar ninguém, não quero afirmar também que vai lá. Mas que tem toda a pinta, né? Pelo tudo que ele está fazendo, pelo que ele sempre fez em termos de alvos, né? Tá aqui, ó. Tem toda a pinta que agora vai buscar os 8.118, galera. Aqui pode ser um puta local de compra, dependendo dos padrões que deixar, tá? Que vai ser uma queda, né, daquele topo, se for lá no terceiro alvo, ó, uma queda de 88%, uma oportunidade, se não houver nenhum problema fundamentalista aí na moeda, né, algum crash mais feio aí por conta de tanta merda que estão lançando, realmente o Bitcoin está firme e forte aí desde 2009, apesar de muitas quedas fortes como essa, mas o que pode botar em xeque todo mundo cripto, essas merda toda de ICOs, tokens, NFTs, tanto lixo, né, que está sendo feito e tanta gente tirando dinheiro de otário no mundo cripto com esses lixos todos, tá? Então é isso, 55 minutos de live, espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês na semana que vem e espero estar já em São Paulo na terça-feira, com o coração partido de saudades, o meu primogênito, Dogrinho 01, um ano longe, e vamos que vamos, tá bom? Boa sorte para vocês semana que vem. Boa sorte para todos vocês na semana que vem, tá bom, galera? Fiquem com Deus e nos encontramos aí na terça, mais tardar na quarta-feira, beleza? Abraços.